Esse vídeo é pra você, mulher, que sonha em viajar o mundo, botar uma mochila nas costas e começar a descobrir novas culturas, países, mas tem algum receio, medo. Esse vídeo é pra te inspirar, te motivar a descobrir o mundo e a descobrir sobre você mesma, porque uma vez que você viaja sozinha, vou te dizer que vai ser difícil você esperar alguém pra ir viajar com você. Oi gente, eu sou a Gabi, aqui eu falo sobre viagens e intercâmbios, dou umas dicas aí, trago os meus vlogs de viagens, roteiros e também conto um pouquinho das minhas experiências. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal. Nesse vídeo eu vou te contar 8 dicas pra você viajar sozinha sendo mulher e uma dica final, um bônus aí pra te ajudar a planejar a sua viagem. Então fica até o final do vídeo pra não perder. Primeira dica é, por mais que você esteja viajando sozinha, e isso é uma coisa muito legal que a gente quer contar pra todo mundo quando a gente ultrapassa aquele receio, aquele medo e vai com coragem, não tem por que você ficar falando isso pra todo mundo, principalmente pra pessoas que você não conhece. Quando estamos viajando sozinhas, é capaz que muitas pessoas, e principalmente homens, venham até nós pra perguntar, né? Às vezes não é com segundas intenções, mas muitas vezes é. Mas a pessoa quer saber, com quem que você tá, o que que você tá fazendo, de onde você é. Tem uma coisa que eu vou falar que é o nosso feeling, né? A gente sente a nossa intuição, né? Essa é uma outra dica, mas calma aí. A gente sabe com quem que a gente deve compartilhar ou não. Só que se você não conhece aquela pessoa, você tá num lugar desconhecido, não tem por que você falar que você tá viajando sozinha. Infelizmente, eu queria não dizer isso, mas é legal você falar, não, eu tô com meu namorado, com meu marido, com meu pai. Comecei com essa dica e eu odeio essa dica justamente porque, né, a gente tem que reverenciar um homem, que tem um homem ali com a gente, para aquele homem dar 2 passos para trás. Quando você tá ali viajando como eu, no intercâmbio voluntário, normalmente você tá sozinha, viajando sozinha, mas você conhece outras pessoas e você tá convivendo com aquelas pessoas e aquelas pessoas também estão viajando sozinhos ou sozinha. Todo mundo tá meio que no mesmo barco, né? Então não tem um problema de você conversar sobre isso com essas pessoas. Mas se alguém que você não conhece te aborda em algum lugar, seja um bar, seja numa praia, seja aonde for, não fala que você tá sozinha. Você pode referenciar que você está com uma figura masculina que tá te esperando e sair daquela situação, ou você pode simplesmente ignorar a pessoa e ir embora. Às vezes eu faço isso, confesso, né? Eu só desconverso ali e vou embora. A segunda coisa, quando a gente tá num lugar, a gente sempre tá, né, tirando foto, postando, contando pra galera, principalmente se você tá viajando sozinha, é uma forma de você se comunicar com outras pessoas onde você tá e você quer compartilhar aquilo. Mas não poste na hora que você tá naquele lugar. Agora parece que o Instagram mudou isso, mas ainda tem como você entrar no local e ver as pessoas que estão postando aquela região. Então, se tem alguém ali mal intencionado, pode ir atrás de você, ir no seu perfil e ir atrás de você fisicamente, sabe? Então, a gente não sabe. Então, a melhor coisa é que você não poste naquela hora. Assim que você saiu dali, foi pra algum restaurante ou foi de volta pro seu hostel ou pra sua casa, o lugar que você tá. Como também não dá tempo, às vezes, de postar as coisas, eu posto só no dia seguinte, sabe? É uma recomendação aí que muita gente usa, não poste na hora que você tá. Se você for postar pra encontrar alguém, um grupo de pessoas, né? Porque tem gente que às vezes, tô procurando alguém em tal lugar. Tenha certeza de que essas pessoas que você vai se encontrar são confiáveis. Se encontrem em um local que seja seguro, por exemplo, em um restaurante, em um shopping, uma praça movimentada, numa estação que tenha segurança. Assim fica um pouco mais tranquilo. Seguindo aí do celular, a terceira dica é mantenha o seu celular carregado e leve baterias extras. Mas tenha certeza de que as baterias estão carregadas e que elas funcionam. Nossa, Gabi, mas é óbvio, né? Parece uma dica muito intuitiva, é óbvio que você tem que fazer isso. Mas, acredite em mim, confere antes de sair, porque foi o que aconteceu comigo. Principalmente se você gosta de gravar, de criar conteúdo de viagem, e você tá sempre usando o seu celular ou a sua câmera, a primeira coisa que você faz quando você chega no seu hostel, coloca tudo pra carregar e tenha certeza de que tá carregando, de que tá bonitinho ali. A minha primeira viagem sozinha, assim, quando eu saí do Brasil e fui lá pra Europa, cheguei em Madrid e fui começar a mochilar. Cheguei no meu hostel, eu coloquei minha câmera pra carregar. Depois, quando
quando eu fui sair, eu peguei a minha câmera e eu vi que não tinha conectado direito, então não tinha carregado a câmera. O que que eu fiz? Tá bom, tudo bem, eu vou com o celular, né? Já que eu tenho uma bateria extra, fui sair com o meu celular, gravando, fiz o meu dia mochilando pra vários lugares. E aí, quando chegou ali na parte da tarde, a bateria foi acabando. Na hora que foi acabando, eu fui colocar o meu carregador portátil. Quem disse que ele funcionava? Pois é, do nada, meu carregador portátil parou de funcionar. E aí a bateria do meu celular acabou. Eu já sabia mais ou menos, né, o caminho para poder voltar. Só que eu decidi fazer um caminho alternativo. Acabei me perdendo. O bom é que eu sabia espanhol e, né, tava confiando no meu feeling ali por onde que eu tava passando. Acabei caindo mais numa área mais de... Era uma área mais local, né, de moradores mesmo, mas eu fui perguntando ali, principalmente o centro de Madrid é super seguro. Mas, né, nesse momento eu me senti um pouco assim, eu fiz só uma das coisas que você não deve fazer quando você está viajando sozinha, né? Ficar sem comunicação, sem mapa. E o pior, gente, que aí eu já vou entrar pra minha quarta dica: beber com moderação. Também é uma dica meio óbvia, né? Onde quer que você esteja, seja aqui no Brasil ou em qualquer lugar, principalmente se você tá sozinha. Como eu tinha caminhado muito, feito muita coisa, e aí eu acabei indo almoçar tarde, eu fui almoçar, comer umas tapas, né, em Madrid, lá na praça central. E pra quem não sabe, tapas é porções, né? Então eu comi lá umas porções de lula e tomei uma cerveja. Só que a cerveja, eu peguei a maior. E foi muita coisa pra mim. O meu tamanho. E aí, eu acho que por eu não estar super bem alimentada, comer pouco e tomar uma cerveja, eu acabei ficando meio assim, não tava bêbada, óbvio, mas eu tava com os sentidos alterados. E foi assim que eu me perdi, com os sentidos alterados, sem o celular, sem bateria, sem mapa. Mas no fim passou, eu comi outra coisa, deu tudo certo, né? Eu consegui voltar pro meu hostel, porque eu sabia onde eu tava, mais ou menos. Consegui comunicar ali um espanhol, um portunhol com outra pessoa de um estabelecimento. Querendo ou não, ainda tava na luz do dia. Eu peguei ali o entardecer, voltei, cheguei no meu hostel ainda antes de anoitecer, que isso foi uma coisa muito boa. Então já é meio que outra dica aí também. Claro que você pode sair de noite, mas saiba bem onde você tá indo, né? Com o celular. Então são coisas que assim, eu nunca pensei que ia acabar, que a minha câmera não ia estar funcionando, que a minha bateria não ia estar funcionando. Então fica essa dica aí pra checar mesmo tudo antes de você sair e coma bem, né, também. A minha quinta dica também parece um pouco óbvia, mas você tem que pesquisar muito sobre o local que você tá indo, principalmente quando você tá indo sozinha. Quando você vai com uma agência de turismo, com um grupo de viagens, normalmente você tem um guia local, você tem todas as orientações, né? Eles vão te buscar, vão te levar. Quando você tá sozinha, você vai ter que fazer todo esse processo sozinha. Tanto da pesquisa e planejamento, quanto lá na hora. Então é muito importante que, se você tá indo para um local, você tem que pesquisar como que é a cultura desse local, por exemplo, nos países árabes ou na África, né? Como que é a cultura lá, como que as mulheres se vestem, tem problema ou não? Porque tem países que não tem problema. Por exemplo, em Marrakech é um lugar super turístico, não tem problema, mas em alguns templos que você for entrar, você não pode entrar com os ombros aparecendo, né? Cada lugar tem as suas regras, como se comportar. Querendo ou não, é cultura, né? Por sermos mulheres, sim, mas é a cultura, a história do país. Então a gente tem que respeitar. É bom você também, pelo menos, saber um inglês ou um básico do idioma local, para você conseguir se comunicar e entender o que as pessoas estão falando. Onde ficam as coisas, né? O endereço do seu hostel ou do lugar que você tá ficando. Tira um print do Google Maps. Telefones de emergência que você precise. É legal você saber também, antes de você ir, quais vão ser as suas rotas, né? Para onde você vai, para daqui do meu hostel para tal atração, para tal praça que eu quero visitar, ou pro aeroporto, pra rodoviária, quanto tempo qual ônibus que eu pego. Pra eu poder viajar, eu fiz todo esse mapeamento antes de cada lugar que eu fui. Claro, tinha coisas que acabavam saindo do planejamento, mas é muito importante que você tenha esse plano. Até criadores de conteúdo que eu já vi compartilhando que chegou num país e não sabia falar a língua daquele país. A pessoa meio que tomou um golpe aí de taxista. Não foi uma boa experiência, sabe? Então, pra você estar bem preparado, saiba onde ficam as coisas, como falar, como se portar, que assim vai ficar muito mais
prazerosa a sua viagem e você vai se sentir mais segura com relação a isso. E para te ajudar a tirar essa viagem do papel, eu elaborei um e-book com 10 passos para planejar a sua viagem, principalmente internacional, e ele vai estar disponível gratuitamente no mês de março. Então aproveita, no fim desse vídeo, já vai lá no link na descrição para poder baixar o e-book gratuitamente. E depois comenta aqui embaixo para onde que você está planejando a sua viagem, compartilha aí com a gente como que tá sendo essa jornada. A minha sexta dica para você, mulher que está viajando sozinha, é compartilhar a sua localização e contar para alguém aonde você está indo, alguém de confiança. E a minha recomendação é: não compartilhe com seus pais ou com seus parentes. Por quê? A gente que tá sempre buscando informações sobre como viajar sozinho e tal, claro que tem as suas inseguranças, assim como em qualquer lugar do mundo que você tá, inclusive no Brasil. Mas eu acredito, assim, que um pai, uma mãe vai ficar muito mais aflito e preocupado, e talvez isso te preocupe ainda mais preocupá-los. Então eu recomendaria você compartilhar com uma amiga, um amigo, né, que seja de confiança e que esteja online conversando com você, para eles ficarem atentos caso você precise colocar no SOS, né, do celular. No iPhone tem aquilo que você aperta, acho que 3, 5 vezes repetidamente, e aí ele liga para esse contato, manda uma mensagem para esse contato de que a pessoa tá em perigo. Então colocar essa pessoa como emergência, porque assim você tem alguém avisado, não que vá acontecer alguma coisa, mas é melhor prevenir do que remediar, né? E aí eu vou até contar um caso para vocês. Avisem essa pessoa de onde você tá indo e avisem quando você chegou. Eu tava saindo da Escócia, de um mochilão que eu tava fazendo lá, e fui para um voluntariado em Nápoles, na Itália. Peguei um voo, cheguei no aeroporto, avisei minha amiga: cheguei aqui no aeroporto, o pessoal do voluntariado tá vindo me buscar, que era mais ou menos uns 40 minutos até o local, eles iam me buscar. Isso já era tarde, assim, era umas 11, meia-noite, e eles chegaram lá, me buscaram, e eu esqueci de falar com a minha amiga, cheguei lá, dormi. Só que pra minha amiga era mais cedo, porque ela tava nos Estados Unidos, então ela ficou preocupada aí por umas boas horas, e quando eu acordei de manhãzinha, umas 6 horas da manhã, eu olhei e tinha muitas mensagens falando: meu Deus, eu vou ligar pra polícia, onde que você tá? O que que tá acontecendo? Ela viu na minha localização e ela colocou na vista da rua da minha localização, que era mais ou menos isso aí que vocês estão vendo. Eu tava voluntariando em um camping lá em Nápoles, na Itália. Eu tava super bem, fui super bem recebida, só que eu esqueci de avisar a coitada. Então ela passou horas assim, olhando a minha localização, falaram: tá no abatedouro essa menina. Mas não, deu tudo certo. Aí eu liguei e falei: nossa, desculpa. Então, tenham essa atenção com as pessoas, não sejam que nem eu. Desculpa. A sétima dica é ler as reviews, né, as avaliações dos lugares que você vai ficar. Seja um hostel, seja um hotel, uma pousada, seja um voluntariado ou um couchsurfing principalmente. Então, em questão de hostel, não veja só ali no Booking ou no Airbnb. Pesquisa o nome daquele local, pesquisa a região, pesquisa no Google o nome daquele local e vê as avaliações que tem no Google, além dali. Porque às vezes tem muitos filtros, né? Uma pessoa pode publicar um local no Booking e aí, se receber alguma avaliação ruim, ele pode simplesmente excluir aquela postagem, né? E criar novas avaliações. E isso pode acontecer também, se não me engano, no Workaway, que é um dos intercâmbios voluntários, né? Uma das plataformas de intercâmbio voluntário. Isso não acontece no Worldpackers, por isso que eu sempre indico para vocês Worldpackers para fazer intercâmbio voluntário, para sair viajando em troca de acomodação e alimentação. Se você quiser, eu vou deixar também o link do Worldpackers aqui embaixo com um código de desconto para você viajar aí o ano inteiro e realmente é mais seguro. Mas mesmo no Worldpackers, para você ter uma boa experiência, leia as reviews, leia a avaliação e entre em contato com as pessoas que já foram. Porque às vezes as pessoas ficam um pouco receosas de colocar ali na avaliação que não foi exatamente como eu esperava, eu não gostei, ou então não tem espaço suficiente para falar. Ou entre em contato com essa pessoa, pergunta como é que foi, assim como no Couchsurfing. Para quem não sabe, Couchsurfing é uma outra plataforma. Ela funciona mais ou menos como o Facebook, só que é de viajantes pelo mundo. Então tem tanto anfitriões, pessoas que recebem viajantes e pessoas que procuram anfitriões para se acomodar. E gente, isso é de graça. Sim, as pessoas te acomodam para você viajar de graça. É uma questão mais de troca cultural, né? Então você tá indo ali, vai ficar alguns poucos dias, normalmente é menos que uma semana,
para você ficar na casa dessa pessoa. Em troca, seria legal você preparar uma refeição do seu país, ensinar um pouquinho de português, ou sair junto com a pessoa. Assim, as minhas experiências de couchsurfing foram incríveis. Eu recebi, assim, um guia turístico em cada lugar que eu ia gratuitamente, sabe? Eu não paguei nada para ficar no local. É uma maneira de viajar completamente diferente do turismo. É muito mais local de se conectar com as pessoas. Mas realmente, principalmente se você é uma mulher e tá indo pra casa de um homem, você pode ficar assim, nossa, não, isso é super perigoso, jamais faria. A gente tem milhares de avaliações, depoimentos das pessoas. Se você chegar lá, conhecer a pessoa e não gostar, se você tá achando que não vai ser uma boa experiência, escute a sua intuição, e essa é a minha 8ª dica. Ah, mas outra coisa, se você quer saber mais sobre Couchsurfing, como funciona essa plataforma, ou sobre Worldpackers e dicas pra viajar com segurança, deixar todas essas coisas que eu estou falando linkadas ou aqui em cima no card ou aqui embaixo na descrição, tá bom? Então, depois desse vídeo você já tem aí muito conteúdo que vai te ajudar ainda mais pra poder viajar sozinha. A minha 8ª dica é exatamente sobre isso. Confie nos seus instintos. A sua intuição vai ser a sua maior proteção. Seja nessa hora de você se acomodar em algum lugar, pode ser que não seja num couchsurfing ou num intercâmbio voluntário, mas pode ser que seja mesmo num hostel e você não goste da vibe do ambiente. Se você tá sentindo, mude. Porque quando a gente sente, é o nosso gut feeling, que em inglês é esse instinto que você tem de... Pera, tem uma coisa errada aqui, eu preciso mudar de lugar, ou preciso ficar mais em segurança, conversar com alguém ali do estabelecimento. O nosso sexto sentido, ele sempre vai estar certo. A nossa intuição sempre vai estar certa. Então siga ela, escute. Você tá andando na rua e aí você sente que tem alguém olhando pra você ou te seguindo. Entra no estabelecimento mais próximo e conversa com alguém. Então só fala com a pessoa, ó, eu acho que tem alguém me seguindo, eu posso ficar aqui? Com certeza a pessoa vai te ajudar, vai ali receber você, até que você esteja se sentindo segura pra poder sair. É até engraçado de falar, porque às vezes eu fazia coisas que eu ficava assim... Até hoje eu fico, como é que eu subi na garupa de um cara italiano que eu tinha acabado de conhecer pra ir viajar à noite por Roma, 1h da manhã? Quando eu paro pra pensar nisso, eu fico, que louca! Mas não, porque eu não senti nada de ruim em relação àquela pessoa. Eu já tinha lido várias reviews em relação ao perfil dele, que foi o meu host do Couchsurfing, né, o meu anfitrião. Eu já tinha conversado com uma pessoa ali que tinha ficado na casa dele também. Eu já tinha conversado com ele outras vezes antes de chegar lá. Também já sabia a localização onde ele estava e aonde eu estava, de Roma. Então, se qualquer coisa acontecesse, né, eu tava ali avisando a minha amiga onde que eu tava. Então, eu estava preparada e me sentindo segura com relação a isso e com relação à pessoa. Se eu tivesse chego ali, ele chegou na rodoviária e eu sentisse que aquela pessoa não era uma boa pessoa, que eu não deveria ir junto, eu ia ter sentido e eu não ia. Então, a gente sente. E aí eu fui, ele me levou pra um rolê, conhecer vários outros viajantes do Couchsurfing. E depois ele me levou de scooter pra fazer um rolê turístico em todos os principais pontos de Roma ali, pra tirar várias fotos. 1, 2 horas da manhã em lugares que não tinha ninguém. Então tava vazio pra eu tirar fotos ótimas. Imagina se eu tivesse perdido essa aventura e essa possibilidade por medo de não ir. E a minha dica extra é essa: não deixe que o medo te pare. Vai com medo mesmo. Por quê? As pessoas sempre me perguntam, mas você não tem medo de viajar sozinha, de ir pra um lugar desconhecido, de... Gente, claro que eu tenho, eu sou um ser humano como qualquer outro, que às vezes eu tenho meus receios, eu tenho ali minhas apreensões e meu medo. Mas eu também tenho medo, às vezes, de ir pra algum lugar aqui em São Paulo. Eu morei a vida inteira aqui. Mas às vezes me dá um pouco de medo de passar em certas ruas, de passar em certos lugares, de encontrar com certas pessoas, né? Então, não é por causa do lugar que você tá. A gente escuta muito que a Europa é mais segura. Estatisticamente, sim. Mas não é por isso que você vai ficar, tá tudo bem, tá ótimo. Não, você tem que estar atento, seja aqui, seja lá, seja nos Estados Unidos, em qualquer lugar. E principalmente nós mulheres temos que estar atentas. Mas a gente não pode deixar o medo parar a gente de viver os nossos sonhos. Então vai com medo mesmo, porque o medo vai te ajudar a ser prudente nas suas ações. Então se você sente um pouquinho de medo, você vai ficar assim...
Não, pera, eu acho que isso não é uma coisa segura de se fazer. Você vai seguir a sua intuição, você vai pensar e estar mais atenta em um ambiente que você não conhece. Use esse medo como a sua proteção, mas não deixa que ele te pare. E eu acho que isso serve pra qualquer coisa na vida, né? Não só viajar o mundo. Você pode ter medo de arriscar, mas arrisque e não tenha medo de viver. E vai por mim. Uma hora que você vê até onde você pode chegar, pra onde você pode viajar, um cargo que você pode conquistar e você não fazia por conta de medo, você vai se sentir cada vez mais segura de arriscar mais. Mas como eu disse, não é um risco sem prudência. Sabe onde você tá pisando porque você se preparou pra isso. E na verdade a minha dica bônus era o e-book que eu deixei aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado aí você de alguma forma a te motivar, te inspirar e te orientar aí como viajar sozinha sendo mulher. E pra ver mais dicas como essa, não esquece de se inscrever aqui no canal, dar um like no vídeo se você gostou e me seguir também no Instagram, no TikTok, nas minhas outras redes. Acessa lá o meu website, o blog de viagem com várias outras dicas pra você. E é isso, espero vocês até o próximo vídeo. Tchau, tchau!